Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando um assunto, meu aluno e minha aluna, que muitos de vocês têm medo, têm receio, mas não se preocupe que agora você está comigo e com certeza vai passar por essa jornada com muito mais facilidade. E de que assunto eu estou falando? Eu estou falando de atos administrativos. Meu aluno, uma coisa que você tem que ter noção: atos administrativos faz parte, na minha opinião, de uma tríade do direito administrativo. Que tríade é essa? Podemos falar de poderes administrativos e de controle da administração pública. Como assim, Ricardo? Os poderes administrativos, hierárquico, disciplinar, polícia, blá, 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 são instrumentos que a administração confere, né, aos administradores públicos, aos agentes públicos, para praticar os atos administrativos que devem passar pelo controle da administração pública. Então, entendendo um assunto, você entende melhor o outro e assim sucessivamente. Muito importante que você consiga acompanhar essa aula. Outra coisa interessante, meu aluno: atos administrativos é um assunto não codificado, como muitos do direito administrativo, né? Por exemplo, esses dois aqui não são codificados. O que isso quer dizer? Não existe uma lei específica para ato administrativo. Ele é um assunto baseado na doutrina. Por isso que é muito importante que exista um professor que facilite esse caminho para vocês não ter que ficar lendo um PDF gigantesco só para gastar tempo, ou então lendo um monte de livro, que não é o foco. Vamos focar para acertar a questão na prova. Então, meu aluno, é isso aí, até engasguei. Chega de coisa, vem comigo e vem para tela. Meu aluno, primeiro de tudo, temos que saber a diferença de ato e fato, tá? Jurídico. E qual é o grande segredo disso? Vem aqui. Quando falamos de ato, né? Vou colocar aqui só ato e fato. O ato, meu aluno, ele é relacionado com a manifestação da vontade. Enquanto o fato é o acontecimento ou simplesmente a implementação da vontade. Ricardo, não entendi. Vamos lá. Digamos que tem uma obra aqui. Isso aqui é uma obra, beleza? É um prédiozinho. E aí, essa obra ela tenha que ser demolida. E o prefeito desta cidade emana um ato, edita um ato falando o seguinte: olha, essa obra tem que ser demolida. Qual será a manifestação da vontade do Estado? A demolição da obra. Isso é o ato administrativo. Beleza, vai lá, acontece e demole a obra. A demolição em si é o fato administrativo. Então, o fato nada mais é do que a implementação da vontade, enquanto o ato é a manifestação da vontade. Veja outra coisa, meu aluno. Pelo ato ser uma manifestação da vontade, o ato tem a intenção de criar um efeito jurídico, né? Não criar, de gerar, né? De resultar em um efeito jurídico. Enquanto que o fato, ele não tem essa intenção. Não tem a intenção de criar esse efeito jurídico. Isso é muito importante que você analise. Ou seja, meu aluno, como assim? Olha só, qual é o efeito jurídico que o ato ele quer gerar? A própria demolição. Isso vai acontecer o quê? Uma desapropriação, digamos assim, daquele terreno, uma demolição que vai criar um efeito jurídico. O fato é a demolição em si, não tem a intenção de criar um efeito jurídico. Mas imagine que dessa demolição saltem escombros porque a demolição foi mal feita, e aqui tem o carrinho, né? Isso aqui é um carro, ó, duas rodas, isso aqui é um carro. Para quem não sabe, tem um carrinho e cai uma pedra nesse carro. E aí, o que isso vai gerar? Responsabilidade civil do Estado. Houve o ato, houve o dano, houve o nexo. Então, neste caso, mesmo que o fato não tenha a intenção de criar um efeito jurídico, ele pode criar por acidente, ok?
Isso, ou seja, eu não estou dizendo que de um fato não resultam efeitos jurídicos. Podem resultar. Porém, a intenção do ato é criar um efeito jurídico, enquanto que a intenção do fato é não criar um efeito jurídico. Porém, por um acidente, um acontecimento, pode acabar causando um efeito jurídico. Ok? Tranquilo? Show de bola. E aí, meu aluno, vem algumas classificações que nós temos que saber, que é justamente o que vai ser o danado ato administrativo. O ato administrativo, meu aluno, nada mais é do que a manifestação unilateral da vontade do Estado. E o fato administrativo? A implementação da manifestação unilateral da vontade do Estado. Meu aluno, isso é muito importante que você saiba. Porque para saber diferenciar ato de contrato. Como assim, Ricardo? O ato, ele é unilateral, enquanto que o contrato é bilateral. Por mais que seja um contrato de adesão, o particular tem que aceitar assinar aquele contrato, ok? Aquele contrato administrativo. Então, o ato é unilateral por isso. É apenas a manifestação da vontade do Estado. Quando você faz um concurso e depois que passa todas as coisas, a administração pública ali nomeia. Isso é uma manifestação unilateral da vontade do Estado. A vontade de te nomear. Ah, eu não aceito. Beleza, então eu vou nomear o outro. Não existe uma simetria de obrigações, ok? Então, nomeação, homologação e vários outros, né, serão atos administrativos, manifestações unilaterais da vontade do Estado. Importante, por serem da vontade do Estado, os atos administrativos, eles são regidos pelo direito público. Ou seja, possuem todas as prerrogativas baseadas na supremacia do interesse público sobre o privado, na indisponibilidade do interesse público. Possuem todas as prerrogativas do direito público, ok? Importantíssimo saber disso e já lhe falo por quê. Outra coisa, meu aluno, o ato administrativo, ele é típico da função executiva. Ricardo, boiei. E agora você não vai boiar mais. Lembre-se que na administração pública existem os poderes administrativo, legislativo e judiciário. Todos com funções típicas e atípicas. O ato administrativo é uma manifestação típica da função executiva. Como assim? Imagine o poder legislativo. Quando o poder legislativo está na sua função típica, que é legislar, não vai estar emanando atos administrativos, e sim atos políticos, atos de governo, ok? Que não vão seguir a teoria geral desses atos administrativos. Agora, quando o poder legislativo estiver atuando na sua função atípica administrativa, como, por exemplo, um analista do Senado, um analista da Câmara, essas coisas, um técnico lá, estiver ali atuando na sua função atípica administrativa, eles vão estar exarando atos administrativos. Esse conceito, meu aluno, não vou entrar nesse detalhe, mas é muito importante para entendermos o controle interno, que é o que está aqui. Ok? Então, lembre-se disso. Ato administrativo unilateral da vontade do Estado, regido pelo direito público e típico da função executiva do Estado. Ok? Tranquilo? Show de bola. E aqui, meu aluno, eu vou colocar outro, ó. Ato da administração. Meu aluno, o ato da administração, ele não vai ser regido pelo direito público, ele vai ser regido pelo direito privado. Em regra, por quê? Porque a doutrina considera ato da administração gênero, do qual um ato administrativo é espécie. Boiei, Ricardo. Vamos lá. É como se aqui está a administração pública.
ok? Ela vai lá e exara tudo que a administração pública pode fazer, são o quê? Atos da administração. Esses atos da administração podem ser de direito público ou de direito privado. Beleza? Tranquilo. Esses de direito público são os atos administrativos. Esses de direito privado vão ser os atos privados. Só que em prova, normalmente, chamam-se esses atos de direito privado de ato da administração. Então é importante entender o conceito para não se confundir. Ato da administração é qualquer coisa que a administração pública faz. Ou seja, podem ser atos de direito público ou de direito privado. Quando os de direito público são atos administrativos. Quando são de direito privado, são chamados pela doutrina de atos da administração ou atos privados. Ricardo, tudo bem, eu entendi ato administrativo, mas eu dei uma boiada em ato da administração e você para de boiar agora. Imagina o seguinte, o INSS, que é uma autarquia de direito público, ela está procurando um imóvel para alugar, porque ela quer botar um prédio ali. E aí a administração pública não tem prédio naquela cidade, e eles começam a ir numa imobiliária, né, um agente lá da administração pública na imobiliária. A imobiliária fala, pô, cara, tem um senhorzinho ali que quer alugar um prédio para vocês. Esse ato de locação depende também da vontade do senhorzinho. A administração pública não vai chegar lá e falar, então, ó, cara, eu quero alocar isso aqui por R$500. Ah, mas vale 10 mil. Ah, silém. Não vai acontecer isso. Então, a locação é um ato da administração, porque vai ser regida pelo direito privado, predominantemente, ok? Porque parte da doutrina preceitua que, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público, não irá existir nenhum ato da administração pública regido exclusivamente pelo direito privado, mas sim predominantemente. Mas isso é uma coisa meio controvertida, então é mais aí um aprofundamento, tá bom? O que vocês têm que levar para a prova é que o ato da administração vai ser pelo direito privado. O que pode ser? Uma locação. Outra coisa, você vai abrir uma conta na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é o quê? Uma empresa pública. Quando você abre uma conta lá, você está atuando no direito privado, porque você está funcionando como cliente. Então perceba que o ato da administração não consegue ser uma manifestação unilateral da vontade do Estado regida pelo direito público, porque vai existir ali uma participação, digamos, da outra parte, o que vai gerar que seja regido pelo direito privado. Ok? Outra coisa, meu aluno, atos políticos ou de governo. Parte da doutrina fala que esses atos políticos são aqueles atos que não se submetem às regras gerais dos atos administrativos, que são os atos da política ali do dia a dia. Ok? Então, é bem difícil aparecer isso aqui em prova, é só para dar mais uma lembrada, tá no seu material bonitinho da Silva Salve. Beleza? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola, vem para a tela. Então tá aqui, ó. Ato jurídico depende da manifestação unilateral de vontade e tem como finalidade impactar no mundo jurídico. Humana, claro, né? Vai ser um cachorro que vai fazer ato administrativo, se bem que dog eu gosto. Eu já falei várias vezes aqui, vocês estão ligados, que para mim existe 3 espécies de ser humano, né? De ser humano não, de seres, que é ser humano, cachorro e comida. Ah, gato, comida. Ah, baleia, comida. Ah, barata, comida. É ser humano, cachorro e comida. Para com essa porra. Se você não gosta de dog, vai começar a gostar agora mesmo. Vá na rua e adote um dog. Ok? Ah, mas eu prefiro gato. Mas fica comigo, eu vou lhe provar que dog é melhor, que você vai ver. Prende um gato e um cachorro no porta-mala e deixa 6 horas lá. Depois abre e vê quem vai estar feliz em te ver. Cachorro é cachorro, irmão. Beleza? Então vem comigo aqui. Olha só. Atos... eu gosto de gatinho também, tá? Não quero matar gato, não. Gato não é comida, não. Tá bom, eu vou liberar essa aí. Ok? Beleza. Atos administrativos devem... fato, evento que não depende da vontade humana, resultam em consequências jurídicas, né? Podem resultar, né? Nascimento, morte, desastres naturais, etc. Perceba, meu aluno. Ah, mas a morte pode ser suicídio. Você acha que alguma prova pode perguntar isso? Ah, mas o nascimento precisa de uma vontade humana, que é a vontade de trepar. Ah, meu aluno. Para de sacanagem. Você acha que a prova vai te perguntar isso? Então vai na doutrina. Para com essa porra, beleza? E atos administrativos são tipicamente do Poder Executivo, lembrando dos atos da administração e atos políticos. Vamos para frente. Beleza, então está aqui.
Ato administrativo, manifestação da vontade. Fato administrativo, implementação da vontade. Lembre-se, o fato administrativo, então, não tem como finalidade a produção de efeitos jurídicos. Olha só tudo que eu já expliquei. Olha que bonito. E aí, meu aluno, aparece a grande charada do Guido no... Como é o nome daquele filme, meu Deus? A Vida é Bela, La Fita é Bela, que é: quando fala de mim, eu já não estou mais lá. O silêncio. Quem pegou a referência, pegou, hein? Beleza. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar do silêncio da administração. Perdão? Que é um fato um pouco controvertido pela doutrina, mas hoje a doutrina dominante vê da seguinte forma, vem comigo que você vai entender. Funciona assim o silêncio da administração. Olha só. O silêncio da administração, em regra, não é ato administrativo. Tem exceção? Tem. A exceção é quando a lei o considera como ato. Não entendi nada, Ricardo, e eu nem esperava que você entendesse, porque primeiro eu estou escrevendo para depois explicar, né? Você tem a paciência também, né? A lei considera. Meu aluno e minha aluna, meu querido e minha querida, olha para mim e fica comigo. Pensa assim, o que seria o silêncio da administração? Imagina que você vai lá e faz um concurso público. Fiz o concurso, beleza. Passa um mês da prova e não homologa. Beleza. Passa mais 2 meses e sai o resultado final. Porra, passei em primeiro lugar. Porra, beleza. Passa 3 meses, não homologa. 4 meses, não homologa. 5 meses, não homologa. Passa 6 anos, não homologa. Você fala, que porra é essa? A administração está em silêncio. Isso vale para qualquer coisa, tá? Imagina que você pede uma licença da administração pública porque você tem um latifúndio e se você fosse latifundiário, você não estaria usando para concurso. É só um exemplo, ok? Então você tem um latifúndio e pede uma licença para poder plantar cânhamo. O que é cânhamo? Não vou falar, cânhamo é esquisito. Para plantar soja, ok? Você vai lá e vai plantar soja, pede uma licença para desmatar. Aí você vai lá e pede a licença, que era para sair em 30 dias e ainda não sai. Silêncio da administração. A doutrina, ao se debruçar isso, falou o seguinte, olha só, em regra, o silêncio não é ato administrativo. E frente ao silêncio, você pode procurar o Poder Judiciário para obrigar a administração pública a se manifestar, porque você precisa de uma resposta. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que existisse uma lei que falasse assim, ó, você quer tirar um alvará para abrir uma paleteria, paleta mexicana. E aí tem uma lei que fala assim, mande o formulário A para a repartição B. Caso a repartição B não lhe responda em 30 dias, significa que o seu alvará foi aceito. Perceba, a lei está considerando o silêncio administrativo como uma manifestação da vontade do Estado. Porque o silêncio administrativo está lhe conferindo ou lhe desconferindo determinado direito. O silêncio teve a intenção de criar um efeito jurídico. Olha só. Ou seja, meu aluno, em regra, não é ato administrativo. A exceção é caso a lei considere o silêncio um ato administrativo. Entendeu? Eu sei que sim. Eu tenho certeza que você está em casa assim, balançando a cabeça tão forte que o cucuruto bate nas costas. Está ligado ou não? Eu sei que está ligado. Beleza? Então vem para cá. Está aqui, silêncio da administração. Em regra, não é ato administrativo e a exceção, se a lei qualificar o silêncio como manifestação da vontade da administração. Pô, eu nem sei por que eu faço slide, cara. Tá aqui explicado, velho. Beleza? Vamos pra frente. Como que a CESP cobra? Vamos lá. CESP 2013. O silêncio administrativo, que consiste na ausência de manifestação da administração pública em situações em que ela deveria se pronunciar, somente produzirá efeitos jurídicos se a lei o previr. Certíssimo! Lindo! Música para os ouvidos. Segunda questão.
Nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. Olha que questão legal. A primeira está atrelado ao que a lei determina no caso de ato de conteúdo vinculado. Ou seja, se a lei determinar que aquele silêncio é ato, então o silêncio será um ato. Mesma coisa que disse a primeira questão, de uma maneira mais bonitinha. E a segunda, por sua vez, ocorre no caso de caráter discricionário. Ricardo, eu viajei o que é vinculado discricionário. Calma, já devia saber, porque poderes administrativos têm essa, mas beleza. Em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerre a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração. Perfeito. Ricardo, e o que é esse ato vinculado e ato discricionário? E aqui está, meu aluno. Aqui está. Porque, vem comigo, o que vai ser um ato vinculado? Regra geral, é um ato que não existe margem de liberdade. Como assim, Ricardo? Não existe margem de liberdade? Meu aluno, é o seguinte, lembre-se que a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite. Então, tudo que a administração pública faz tem que estar tipificado em lei, beleza? O que é um ato vinculado? É o seguinte, frente a uma situação A, existe a opção B. Tem margem aqui de escolha? Não, meu aluno. Se você chegar na opção A, só pode fazer B. Acabou. E se você puder fazer B ou C, então já existe margem de diferença, de preferência, né, de escolha. Então esse ato ele já não é 100% vinculado. Pegaram a manha? Então, quando essa questão passada falou em ato vinculado, é simplesmente que a lei previu que o silêncio gera um efeito. Ou seja, vinculação do ato, o silêncio gera um efeito. Discricionário, o silêncio não gera efeito. Então, você tem uma margem de liberdade para interpretar o silêncio. Então, você tem que pedir para o juiz para que encerre a omissão para a administração pública ou pedir para o Poder Judiciário para que dê um prazo para a administração pública se pronunciar. Pegaram a manha? Então, basicamente, o ato vinculado não existe margem de liberdade, enquanto que o ato discricionário existe margem de liberdade. Ou seja, frente situação tal, eu posso fazer tal ou tal. Eu posso fazer blau? Não. Eu posso fazer tal ou tal. E se eu fizer blau, eu tô na ilegalidade, porque a lei falou que eu posso fazer tal ou tal. E se a lei falar que eu posso fazer tal, blau ou clau, então você pode fazer tal, blau ou clau, mas não pode fazer zlau. Você tá ligado, né? Você se ligou que eu quero falar. Beleza? Então vem para a tela aqui para a gente terminar esse rolê. Atos vinculados sem margem de liberdade para decisão, sem apreciação de oportunidade e conveniência. Dessa forma, a lei indica o único possível caminho a se seguir diante de cada caso. Gente, oportunidade e conveniência já foi explicado em poderes administrativos. Ricardo, eu não vi a aula, então vou falar rapidíssimo. Oportunidade e conveniência é o que baseia o mérito administrativo, é o que baseia a margem de escolha da administração. É falar, administração, quando for oportuno e conveniente, faça dessa forma. Ok? Oportunidade e conveniência. Beleza? Exemplos. Licença, dever de agir, homologação. Tudo isso aqui é ato vinculado. Olha aqui o poder dever de agir. Como assim? Digamos que você passou para policial federal. Qual é a sua função? Uma de várias, né? É combater o tráfico de drogas. Aí você tá lá na fronteira, passa um brother seu. Aí você fala, ó, meu brother, ele fica branco. Aí você fala, mano, o que foi? Ele tá mais branco, a gente chega nele, meu irmão, você vê que ele tá barrigudo, mas ele era magro. Quando você vê, ele tá com 50 quilos de pasta base de cocaína colado no corpo. Pode você, como policial federal, falar, ô, velho, escrotinho você, hein? Danadinho, mas ó, beleza, eu vou deixar você passar porque hoje eu tô de boa. Pode? Não. Você estaria agindo em abuso de poder e, na verdade, em ilegalidade.
né? Porque você está agindo na omissão. Você está deixando ele passar quando você deveria agir. Então, esse poder-dever de agir é vinculado. Olha que coisa interessante. Uma licença, que é um ato negocial que vamos ver numa aula de ato administrativo, licença para dirigir sem NH, uma vez que você passa na autoescola, faz os testes do Detran e passa no teste prático lá da prova do Detran, o Detran pode olhar para você e falar, então, cara, é o seguinte, você passou em tudo, mas não estou afim de dar sua carteira motorista, não. Pode acontecer isso? Não. Ou seja, a licença é um ato vinculado. Quando você cumprir os requisitos da licença, a administração pública é obrigada a lhe conceder a licença. Entende? E porte de arma? Já é discricionário, já estou botando lá na frente, só para você pegar o conceito. Por quê? Você faz tudo certinho, tem idoneidade moral, não sei o quê, atira, lá, mas o delegado pode falar, mano, eu acho melhor não. Ah, Ricardo, mas a lei agora de porte de arma, você está desatualizado. Eu não mexo com direito penal. Eu sei que quando o Jair Messias entrou aí, mudou essas coisas, eu não estou ligado. Mas você entendeu o exemplo que eu estou querendo dar. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, lembre-se, atos vinculados não possuem margem de liberdade. Enquanto que os atos discricionários concedem a liberdade de escolha, possível de ser apreciada pela administração por meio do mérito administrativo. Como, por exemplo, licença para tratar de interesses particulares. Ah, Ricardo, você não falou que a licença é ato vinculado? A licença para dirigir, licença para construir. A licença para tratar de interesses particulares é algo que é discricionário da administração 8.112. A administração não é obrigada a lhe conceder, apenas se for conveniente para a administração. Autorização, permissão e vários outros atos. Aqui é só um exemplo. Nos atos discricionários, o administrador pode agir de uma ou mais maneiras, sempre previstas em lei, baseado na conveniência e oportunidade, ou seja, no mérito administrativo. Tá bonito ou não tá, meu aluno? Para pensar. Galera, tranquilo. O que é que você tem que fazer agora? Questão. Faz questão. Ok? Então é isso, meu aluno. Começamos bem. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. Até mais.